a galera que visita, participa, faz parte do canal Ciclo Educação. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui produzindo mais um vídeo, desta vez respondendo a mais uma pergunta feita no canal, certo? Gostaria de ter a compreensão de todos. Como vocês podem acompanhar na maioria dos vídeos, eu faço os vídeos em ambiente aberto, não é estúdio, nem recinto fechado. Então, assim, algumas vezes vai ter interferência de som externo, entendeu? Às vezes alguns participantes reclamam que não conseguem ouvir ou teve uma interferência, mas é mais por causa disso, tá? Eu gosto do ambiente aberto, né? E geralmente são lugares que a bike nos leva, né? Aqui é mais um deles, onde cheguei de bike, né? Estamos na Ilha do Governador, onde moro, Rio de Janeiro. Dá uma olhada aí, né, no lugar onde estamos. Bacana, né? Estamos aqui, a igreja que vocês viram, no caso está aqui atrás, Nossa Senhora de Nazaré, né? Ao fundo aqui nós temos a Baía de Guanabara. Lá atrás, nessa direção, temos o centro do Rio de Janeiro. Mais em frente aqui, nós temos a cidade universitária, conhecida como Fundão, que é onde fica a UFRJ. Beleza? Então, vamos à pergunta, né? Novamente eu vou colocar do jeito que está no canal, tá? A pergunta. Todas as perguntas eu respondo pelo canal, ok? Só que tem algumas que merecem algum acréscimo, né? A maioria merece um acréscimo. É difícil responder só digitando, devido aos detalhes, né? Mesmo porque a maioria das perguntas não me passa todas as informações necessárias para que eu aborde o assunto especificamente. Então, geralmente eu faço uma abordagem mais ampla quando eu respondo por aqui, com um vídeo. Ok? Então, assim, é um dos participantes e ele parabeniza o canal. Muito obrigado. Ele ressalta aqui a importância da troca de minha experiência com os visitantes do canal, né? Não vejo como outra alternativa. A intenção é exatamente essa: trocar, dar informação, deixar registrado, né? Abordando isso, já vou assim, tentar explicar assim, como fui parar no YouTube. Não foi interesse meu. Eu tenho um Facebook e eu lançava meus vídeos direto. Eu tenho um amigo, ele viu um dos vídeos, né? E ele que me aconselhou: pô, não faz isso não, lança no YouTube e depois você pega o link e coloca ali. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Na época até eu falei para ele: mas pra que eu lanço direto? Não, lança lá, não sei o quê. E comecei a lançar os vídeos, até se vocês prestarem atenção, os primeiros vídeos que estão no canal, os mais antigos, ele não tem muita produção, edição. Eu gravava um vídeo e lançava lá, né? Os mais atuais você vê que tem umas produções, legenda, efeito, né? Vamos dizer assim, quando eu comecei a evoluir.
E foi assim que eu surgi no YouTube. Eu colocava lá simplesmente para pegar o link e colocar em outro lugar que eu queria mostrar. Entendeu? E nada mais que isso. Né? Quando eu percebi, assim, depois de um tempo, eu fui lançar um vídeo lá e por acaso eu futriquei alguma coisa lá no YouTube e eu vi que eu tinha 40 seguidores. Oh. Eu achei que, nossa, que é isso? É 40. Não é 4 milhões não. É 40. 40 seguidores. Aquilo me deixou assim, até um pouco assustado, assim, é isso. Tem gente me seguindo, né? Como eu falei, não tinha intenção nenhuma de entrar no YouTube, né? E esse número foi crescendo, né? Conforme eu lançava um vídeo, começou a aparecer comentários no vídeo, uma coisa também que foi surpresa para mim. Muitos dos comentários, às vezes, os mais antigos, eu nem tinha acesso, porque eu não mexia muito no YouTube. Eu só ia lá, lançava o vídeo e saía fora, né? Eu peço até desculpa lá de quem visitou o canal no início, que para dizer a verdade, não sabia nem que existia comentário e que eu tinha que respondê-lo. E foi assim, a coisa foi crescendo. Hoje estamos chegando a 400 seguidores. Fico muito feliz, né? Aí vocês podem falar, mas só 400, né? Pô, pra mim é coisa pra caraca. Porque são pessoas realmente interessadas no assunto, né? Não acredito que siga só por seguir. Buscam e veem alguns detalhes pequenos e vão colhendo, né? E a intenção é essa. Hoje eu vejo o YouTube como como deixar registrado informações que colhi durante essa vida toda de pedal. Não querendo me exaltar, falar que sou o cara, não é isso, mas reconheço que eu tenho informações interessantes sobre o assunto. Isso tudo devido à experiência, né? É claro que hoje a internet tem uma quantidade vasta, enorme, infinita de informações sobre o assunto que for, tá certo? Mas tem muitas coisas que eu aprendi na prática, né? Aprendi errando, né? Fazendo muita coisa errada, aí tentando descobrir por que a consequência dava errado e eu fui lá e mudava. E isso eu transferi tudo para essas informações que estão aí no YouTube. Então assim, hoje a intenção é deixar registrado, né, as informações que tenho, já que não se acha em lugar nenhum, né? Muitas das informações que eu passo aqui são experiências vividas por mim, né? Na prática, né? Não é filosofia. Coloquei na prática, vi alguns resultados, vi como funciona e coloco para vocês, né? Então a intenção hoje no canal é deixar registrado, né? Eu tenho essa intenção hoje, vamos dizer, deixar um legado, né? Vai ficar aí registrado, histórias, comportamentos, cuidados, dicas, né? Que em algum momento alguma pessoa pode acessar e ter a informação, né, mais correta possível, né? Que eu tenho esse tipo de preocupação também, certo? Então foi assim que eu cheguei no canal, né? E hoje a intenção do canal é essa, né? Basicamente deixar registrado algumas informações que tenho comigo, né? Aberta a todos. Sejam bem-vindos. Beleza? Então ele fala aqui, né, da importância dessas trocas de experiência, certo? E mais à frente ele coloca, ele gostaria de saber se o trecho ele fala de um trecho de uma pista lá no Mato Grosso, entre Alto Garça e Cuiabá. É um dos mais perigosos de viajar pela pista por causa dos caminhões, né? Eu passei por lá, né? No projeto 5050, está todo registrado aí no canal. E eu achei interessante ele me abordar nesse ponto, né? Porque
desde que eu comecei a viajar de bicicleta, desde o início até hoje, foi a pista mais estressante de se pedalar, até hoje. Por quê, né? Vamos lá. Então, assim, esse trecho Alto Garça e Cuiabá, especificamente esse trecho, eu não fiz, né? Alto Garça, porque eu vim de outra parte, eu vim de Coxim, né? Então é mais ou menos assim, ó, Coxim está aqui, Alto do Garça está aqui. Então, essas pistas vão se encontrar aqui na frente, entendeu? Elas se encontram e daqui desse encontro vai a Cuiabá, né? Então o trecho comum aqui desse trecho, exatamente aqui nesse encontro. Desse encontro a Cuiabá eu fiz, né? Esse encontro até Alto Garça eu não conheço, né? Não foi por lá que eu passei. Então assim, eu vou falar desse trecho que coincide com o que ele pergunta, tá certo? No planejamento dessa viagem, do projeto dos 5.050, eu achei que eu ia ter um sério problema, ou ia ser bastante, eu achava, pelos estudos que eu fiz, eu achava que o grande problema da viagem, né, do pedal, seria exatamente da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul até Cuiabá, né? Por eu não ter muita opção, era uma pista, e se eu saísse muito dela, a maioria era estrada de terra, né? E as distâncias ali no centro do Brasil são enormes entre cidades, tá? Enormes. Isso nos vídeos também eu coloco. Então, só que foi uma surpresa quando eu cheguei lá, né? Da divisa ali de São Paulo com Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, né? É uma maravilha. Asfalto bom, acostamento o tempo todo, e acostamento de qualidade, sabe? Confortável de pedalar, pelo tamanho, pela qualidade do acostamento, né? São poucos os trechos que tinha muita sujeira ou acostamento irregular. Foi bem confortável. Agora, chegando em Rondonópolis, amigo, a coisa mudou de uma maneira assim drástica, né? Que é exatamente esse trecho que ele coloca aqui, né? Ele saindo dessa cidade de Alto Garça, que vai encontrar ali, né, em Rondonópolis, e vai chegar a Cuiabá, né? Primeiro, né, que a partir daí o acostamento some, né? Na época que eu fiz, estavam tentando ampliar a pista, mas estava tudo em barra ainda, em construção. Não sei se está pronta hoje. Mas assim, e a quantidade de caminhão nessa época que eu fui, né, era gigantesca. E caminhões enormes, que eles chamam de bitrem, aquele que tem 2 caçambas. E assim, um deslocamento de ar também, né, que esses caminhões produzem, as filas de caminhão que eram um atrás do outro, e sem parar, era direto, entendeu? Tanto é que um dos pontos que eu ia ficar, né, para descanso, era Rondonópolis, né? Eu ia ficar em Rondonópolis. Só que eu cheguei em Rondonópolis, né, com esse fluxo exagerado de caminhões, né? Já me deixou estressado com a aproximação de Rondonópolis, que é uma cidade que é natural quando a gente se aproxima de cidade, e esse fluxo de caminhão, né, que não parava, era um atrás do outro, né? E eu acabei nem ficando em Rondonópolis. Falei, pô, não vou ficar aqui não, que não gostei, não me senti bem, né? E seguir. Mas a partir daí, esse fluxo não parava. Era caminhão atrás de caminhão, caminhão atrás de caminhão. E interessante, eu só andando na região, nem época de safra era. Aí me falaram assim, que se fosse época de safra, de colheita, né, era muito pior. Eu não consegui nem imaginar como seria, porque eu já estava achando absurdo a quantidade de caminhões, né? O porquê que, assim, sem acostamento, isso, porque tem que ficar na pista, né? O problema dos caminhões, a grande problema da quantidade, são quando caminhão atrás de caminhão, né? Esse comportamento, para nós ciclistas, é muito ruim. Por quê? Né? O primeiro caminhão, ele te vê.
E provavelmente ele vai tomar altitude para te proteger, ou seja, vai se afastar de você, né? O problema é que a partir do segundo caminhão não te vê. Ele só vai te ver quando esse passar. E aí quando esse passar, ele vai estar em cima. Então é extremamente perigoso esse tipo de manobra, né? E ali eram caminhões, assim, 3, 4, 5, 6, assim, um atrás do outro, direto, né? Então isso é extremamente perigoso. Então é um trecho muito ruim de pedalar, foi o pior trecho de toda a viagem, e até hoje, né? Até a aproximação de Cuiabá, né? Quando cheguei em Cuiabá, foi que essa coisa assim frenética de caminhão que realmente parou, né? E aí ficou como estrada comum depois de Cuiabá. Mas até ali foi bem estressante, né? Eu tendo que parar, né? Tinha lugar que não dava, de eu tendo que acelerar para aproveitar a ausência de caminhão para passar por certos pontos, eu ter que sair da pista inúmeras vezes, porque não era seguro ficar, e foi assim esse trecho todo, né? Um trecho que em torno de 200 a 300 quilômetros assim, né? Eu levei o quê? Eu levei uns 3 dias para chegar em Cuiabá, a partir de Rondonópolis, né? Mudei algumas estratégias de parada, né? Mas foi um lugar que eu tive que ter comportamentos que eu tinha planejado uma coisa e tive que fazer outra, exatamente por causa desse tipo de fluxo, né? Eu me lembro que teve, logo assim que eu peguei esse trecho sem acostamento e com muito caminhão, eu estava fazendo uma subida e teve um caminhão que começou a dar cobertura para mim, sabe? Então eu estava no meio da subida, ele ficou atrás de mim, protegendo, né? Achei bem legal isso, né? Mas pelo fluxo de caminhão, eu sabia que aquilo não poderia durar, né? Então eu não quis nem deixar ele muito tempo atrás de mim, porque eu sabia que os que estavam atrás iam ficar impacientes, entendeu? Assim, achei nobre a atitude dele, né? Aproveitei quanto pude, acelerei para terminar a subida, para que ele não ficasse tanto tempo atrás de mim, né? Assim, ele ficou mesmo, ele reduziu, ficou atrás de mim e manteve me protegendo. E logo em seguida que eu pude sair para deixar ele passar, né? E consequentemente os que estavam atrás, né? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, tem que ter esse tipo de cuidado. Tudo bem que ele está ali te protegendo, o problema é quando ele sair, porque ele vai liberar umas pessoas que podem estar estressadas por causa desse comportamento. E muitos dos motoristas, quando vê que é por causa de um ciclista, eles ficam mais chateados ainda, né? Tudo bem, lamentável, mas é esse tipo de comportamento. Então eu procuro não alimentar muito, entendeu? Quando tem alguém que me ajuda nesse sentido, eu aproveito quanto eu posso ali por causa de uma situação de perigo, mas assim que eu posso, libero a pessoa que está tentando me ajudar, tá? Mas mais por causa dessas pessoas que estão atrás, que vão ficar impacientes e vão ter manobras arriscadas por causa de uma pessoa que está tentando ajudar a outra. É meio louco, mas é assim mais ou menos que funciona, né? Então assim, é extremamente perigoso, né? Não só esse trecho, a não ser que já tenha sido duplicado como estava, né? Em 2016, não sei como é que está hoje. Como outros pontos que têm esse tipo de características, né? O problema dos grandes caminhões hoje, né? Devido à tecnologia, avanço de motores, esses caminhões, mesmo carregados, eles conseguem manter uma velocidade extremamente elevada, independente do terreno, né? Ou seja, às vezes em subidas, é claro, em subidas muito longas eles vão reduzindo a velocidade, mas em subidas curtas, às vezes eles passam como se estivesse plano. Então, são caminhões extremamente fortes e grandes, né? Então aí temos o perigo da velocidade, mesmo em subidas, e em descidas nem se fala, né? E a outra do caminhão grande são o deslocamento de ar. É bem perigoso para a gente. O deslocamento de ar tem umas consequências perigosas, né? E combinações, né? Algumas combinações que pioram muito. Que, assim, se você está numa pista em que a existência de vento local seja fraca,
ou no sentido em que você está pedalando, e um caminhão grande passe, esse deslocamento ele só vai te empurrar para frente, né? Detalhe assim, o simples fato assim, com a soma, vamos dizer, passar vamos dizer 2 até 3 caminhões, a partir daí, né, passando a 2 a 3 caminhões juntos, um atrás do outro, né, esse deslocamento de ar ele aumenta de 1 a 3 km por hora da sua bike. Aumenta a sua velocidade, sem você pedalar. Só esse empurrão do vento que o caminhão faz, né? Mas preste atenção no detalhe: ausência de vento ou vento na direção em que você está indo, certo? O complicado é quando existe vento e esse vento não é a mesma direção, né? Vento contra ou vento lateral. Essa combinação é catastrófica. Catastrófica. Porque vai vir um vento contra ou lateral e o vento que vai ser empurrado pelo caminhão contrário, né? Isso faz um redemoinho, um alvoroço de ar que você fica sem muita alternativa. Eu já senti algumas vezes que a minha bike ela estava prestes a sair do chão, né? Ser levantada. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. O ideal é você prestar atenção nisso, né? Existe vento no ambiente? Qual a posição do vento, né? Para quê? Para que quando isso existir, você ver caminhões grandes que vai passar, você diminuir a sua velocidade, para que esse deslocamento não afete muito a sua bike, tá? Em algumas situações extremas seria interessante você até quase parar a bike, esperar esse tipo de caminhão. Geralmente também existe um caminhão específico para isso, que desloca mais ar que outros. Porque o caminhão que desloca muito ar, ele consome mais combustível. Então existe a preocupação também, né, no design do caminhão, para que ele não desloque muito ar. Por quê? Para que haja mais economia de combustível, certo? Mas às vezes o indivíduo compra o caminhão, que é o cavalo motor, né, a parte da frente, e depois ele coloca uma caçamba lá que ele vai fazer. Muitas das vezes essa caçamba, ela muda a aerodinâmica do caminhão. E com isso ele passa a empurrar muito vento. Entendeu? Então às vezes você descobre na pista o caminhão específico que faz isso, né? E nessa época lá que eu viajei, um caminhão que ficou claro que fazia isso é um caminhão que transportava porcos, né? Ele tinha vários andares, né, para carregar porcos. E todo ele que passava por mim, eu sentia que o deslocamento de ar era completamente diferente de qualquer outro. Então o que eu fiz? Toda vez que eu olhava no retrovisor e via esse caminhão, esse tipo de caminhão, eu mudava o meu comportamento, né? Eu reduzia, afastava da pista o máximo que eu podia, no caso tinha acostamento, né? Então eu ia bem para a borda do acostamento, para o lado de fora, né? Diminuía a velocidade e segurava bem o guidão. Entendeu? Então assim, isso tudo é uma experiência que você vai fazer na realidade, lá na pista, entendeu? Descobrir, né? O caminhão que ele tem uma aerodinâmica boa, dificilmente ele faz isso, né? Mas não tem como prever qual caminhão, isso você vai descobrir na hora. E a presença de vento, né? Diferente que seja na mesma direção. Então essas combinações são extremamente perigosas para nós. É claro, aí, ó, vai aumentar muito o perigo aí quando você não tem acostamento. Porque você vai estar na pista, o máximo o caminhão ele vai abrir quando puder, né? Para se afastar um pouco de você, é o que geralmente acontece, tá certo? Quando ele pode, ele vai fazer isso, mas mesmo assim ele vai ficar muito perto de você. Então esse deslocamento de ar, ele pode afetar drasticamente você e a sua bike. Isso deve ser considerado e muito, né? São essas experiências que eu falo para a pessoa que de repente nunca fez isso. Ela precisa dar uma experiência em domínio de bike, né? De ter algumas habilidades. Com certeza não é como pedalar na cidade, não é. Existem alguns fatores que acontecem na estrada que você não tem como vivenciar na cidade, tá certo? Então, assim, esse tipo de ambiente, né, vento, caminhão grande e quantidade de caminhão ou veículos, né, isso tem uma interferência direta no pedal, em estrada, tá? Respondendo essa pergunta de nosso amigo, né? Aqui especificamente sobre esse trecho que ele perguntou, chegando a Cuiabá.
Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar sobre essa pergunta. Agradeço a atenção de todos. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se não fez a sua inscrição, faça. Marque o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo, você ficar sabendo. Ok? Valeu, galera! Pedalar faz bem para todos. Até a próxima!